Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Para quem não me conhece, eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Inovação é tema recorrente por aqui, já que leva as empresas para outro patamar. Mais do que isso, muda a forma como nos relacionamos com tudo na vida. Negócios, relações interpessoais, aprendizado, ou seja, tudo. Por isso, inovação tem tudo a ver com pessoas. Ainda mais quando está relacionada aos negócios da área da saúde, como a gente vai conferir na edição de hoje do Plano de Voo. E quem vai nos contar melhor tudo isso é um super especialista, o Sandro Favim Pinheiro, que é mestre em Sistemas de Informação e CEO da BIT. Bem-vindo ao Plano de Voo, Sandro! Oi, olá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando do podcast, do Plano de Voo do Sebrae, e dizer que é um imenso prazer estar aqui podendo bater um papo com você sobre o impacto da inovação na saúde, principalmente em especial a hotelaria hospitalar, que é o nosso core business. Muito bem, e quem também está com a gente é a Ana Paula Rezende, ela que é coordenadora de projetos de saúde do Sebrae RS. Bem-vinda de volta, Ana Paula, que bom te receber de novo aqui no Plano de Voo. Muito bom estar aqui de novo para bater esse papo, principalmente sobre uma questão de sobrevivência aí das micro e pequenas empresas, que é a inovação. E para quem está nos ouvindo, lembramos que em função da pandemia, o Plano de Voo segue sendo gravado de forma remota para a segurança de todos. Produtos e serviços de saúde costumam custar caro, mas todo bom empreendedor sabe que, por si só, isso não quer dizer lucro. Aliás, quando o assunto é saúde, menos ainda. O custo da operação é alto, pressionando a margem do resultado. Segundo o estudo da consultoria Michael Page, existem dois grandes desafios mais latentes hoje no setor da saúde. O primeiro é a precificação correta dos serviços e dos produtos, diante de um modelo de negócios baseado na entrega de valor. Isso precisa estar adequado para cada paciente e com um olhar para a jornada completa do tratamento. O segundo desafio é a captação de profissionais que entendam esse modelo de negócio e façam a transição da forma mais eficiente. O mercado demanda aqueles que acompanham um olhar sobre todo o tratamento e sabem atuar em uma estrutura verticalizada, onde o paciente consulta, recebe diagnóstico e já faz o tratamento. Para ajudar a desatar esse nó, surgem com força as Health Techs, que são, startups de tecnologia focadas na área da saúde, como é o caso da BIT. Não é mesmo, Sandro? Como vocês estão vendo as possibilidades do mercado da saúde e de que forma a inovação impacta nisso tudo? Exatamente. Tem até uma pesquisa, um levantamento da Bain Corp, que revelou que em 2021 houve um aumento de 329% no segmento de saúde digital. Então, às vezes a gente acredita que não tem muito mais o que fazer, inovar, mas não, então vem crescendo anualmente. Imagina num ano que ainda estávamos no auge ali da pandemia, a gente conseguiu crescer 329%. Digamos assim, do segmento da saúde digital. E o que é o segmento da saúde digital? Quando a gente diz que a gente está deixando de lado o uso de processos manuais, de papéis, de planilhas e passando a usar processos, então, um pouco mais inovadores, utilizando essas health techs como base, principalmente quando a gente leva em consideração o custo da implantação de uma inovação. A inovação, na verdade, às vezes as pessoas elas têm uma impressão, mas não quer dizer só um dispositivo eletrônico ou um software. A inovação ela pode ser, inclusive, um processo, né? Uma mudança do processo dentro da instituição, visando, digamos assim, uma redução de custo, uma melhoria de serviço, né, em termos gerais. A gente tem tratado um pouco desse tema aí, né, da saúde aqui no Plano de Voo também. Mas, Sandra, eu queria que tu falasse um pouquinho agora nesse início para quem está nos ouvindo e não está acostumado com esse tema. Você falou, né, da saúde digital aí. O que seria isso? As teleconsultas, a telemedicina, algo tão falado durante a pandemia que teve um boom, né? A gente pode entrar nesse assunto? A telemedicina tá nesse grupo?
Sim, na verdade, se a gente pegar para um público geral, assim, eu acho que quando a gente fala em inovação na área da saúde, a telemedicina e o receituário digital é uma das, principalmente por causa da pandemia, né, é algo que veio à tona e foi legalizado no Brasil. Então, digamos, entre os benefícios, podemos dizer, se houve, né, da pandemia na questão, digamos, as questões tecnológicas, elas avançaram muito pela necessidade durante esse período do home office, das pessoas trabalhando em casa, então utilizando mais recursos digitais para comunicação. E então já acontecia em outros países como os Estados Unidos de ter se regulamentado a telemedicina. Então no Brasil, nesse período, foi regulamentado a telemedicina, o receituário digital. Imaginando a seguinte situação, então eu posso, dentro da minha casa, eu estar fazendo uma consulta com o profissional, agendando, fazendo agendamento através de um aplicativo, realizando a consulta, recebendo minha receita dos meus medicamentos e com um aplicativo terceiro, por exemplo, fazendo a compra desse medicamento com essa receita e recebendo em casa. Então, eu tenho um ciclo que eu não preciso sair de casa. Isso é decorrente dessas health techs, né? Porque hoje a telemedicina é um processo e várias health techs incorporaram, então, em cima das suas soluções, né? Inclusive do receituário digital, que é um programa do governo federal, né? Para disponibilizar e legalizar esse processo do médico estar podendo prescrever via meio digital também. A inovação se impõe, né? Quando a gente fala no setor da saúde, né, Sandro? Então, não se vive hoje na área da saúde sem inovação. E como tu falaste, às vezes num processo simples, né? Inovar é absolutamente essencial, né? A inovação abre, consolida mercado, ajuda a superar os concorrentes, reduz custos, aumenta o processo, cria competências na empresa e dá sustentabilidade, né? Olhando assim nesse contexto e assim com foco na tendência de se associar inovação à atividade de pesquisa e desenvolvimento, né? Como que tu faz isso aí dentro do teu negócio? Tu busca, assim, parceirar, vamos dizer aí, com universidades, ou tu busca parceiros também, a gente sabe que muitas vezes a gente busca um hospital para desenvolver, então conta para nós como é que tu inicia esse processo aí de criação e na busca dessa demanda para atender o teu cliente. Então, a inovação, na verdade, ela faz parte bem da nossa essência, porque a BIT a gente foi incubado no SEI da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ficamos 2 anos incubados, então, em contato com outras startups, né? Amadurecemos lá dentro e eu acredito que esse networking que tivemos, né, ele vai agregando, até mesmo junto a programas do próprio Sebrae Network, com outras empresas, com portes diferentes, vem aprendizado, e a inovação, na verdade, ela vai é uma contaminação quando tu está trabalhando com outras empresas desse ramo, né? E aí eu acredito que, dos anos para cá, a própria área da saúde, os hospitais, sendo mais direto falando, eles estão mais abertos para, digamos, estar recebendo essas startups, essas health techs, para, digamos assim, seja para um experimento, seja montando uma base de incubação ou um centro de, digamos, que possa estar incluindo esses novos projetos dentro da estrutura para estar homologando, digamos, os projetos, para ver se ficam aderentes à própria instituição. Então, isso a gente pode ver com diversos hospitais, nós temos parcerias com esses nossos produtos, por exemplo, nós somos uma startup, nós não somos especialistas em saúde, nós somos especialistas em sistemas, a gente precisa de instituições de saúde que venham com esse conhecimento, né, o conhecimento dos profissionais de saúde, para que nós juntamos o conhecimento técnico que nós temos com a necessidade, né, a dor do profissional que está dentro da instituição. Aí a gente cria, que a gente pode chamar da inovação e da inteligência, que vem agregar valores, né? Digamos que hoje eu acredito, inclusive, Paulo, que às vezes a gente está tão acostumado com, às vezes, a inovação, que a gente não percebe que o quanto ela beneficia e que realmente é uma inovação. Se a gente vê uma coisa bem, digamos, bem simples e cotidiana nossa, quando a gente vai num pronto atendimento, por exemplo, num hospital, a gente chega lá, a gente tem disponível para nós um token, aparece uma chamada de uma senha, de repente a gente vai para uma classificação de risco
e daí tem um sistema que ele cria uma prioridade em cima da tua classificação de risco, né? E isso tudo é o fruto da inovação ao longo dos anos, só que a percepção nossa quanto a essa inovação, às vezes, é uma coisa muito, muito básica, né? Isso falando da questão da saúde, né? Principalmente, a gente sabe que a inovação está em todos os lugares, mas pensando na base da saúde, parece que quando a gente vai no hospital, melhora nosso atendimento, acelera, otimiza o atendimento, evita riscos, custos e uma série de outras... Um impacto enorme, né? Que tu, enquanto desenvolvedor, talvez não consiga enxergar, mas lá para o cliente, botar o cliente no centro, né, daquele atendimento, no centro do cuidado, gera um baita impacto, né? Exatamente. Inclusive, às vezes, quando a gente coloca, né, até para dentro de um hospital, a gente vai levar essa inovação, nós temos uma série de barreiras, digamos, por exemplo, financeiras, né? Porque geralmente quem vai comprar uma inovação, ela pensa nos benefícios, inclusive na diminuição dos custos das operações devido daquele processo ou inovação, ou software, no nosso caso, que está sendo colocado dentro do hospital. Porém, muitas vezes existem benefícios que tu não consegue mensurar, né? Como, por exemplo, porque nós trabalhamos muito com a hotelaria hospitalar, né? Então, são benefícios como a humanização que aquela tecnologia, que aquela inovação está trazendo para dentro do hospital. E, às vezes, uma humanização, ela está gerando um custo que não vai ter uma compensação financeira de imediato. A humanização, ela gera, digamos, aquele conforto, aquela vontade do paciente voltar àquele local quando necessário, porque ele viu que, digamos assim, tem uma questão do bem-estar dele durante a estadia da internação, por exemplo, isso conta muito. E nós viemos principalmente nesse foco, levar uma inovação com viés de humanização para dentro do hospital. Sandro, para quem não conhece a BIT ainda, conta pra gente como é que nasceu essa empresa, que dor vocês tinham ou que dor do mercado vocês... Conta um pouquinho sobre a empresa pra gente, quantos funcionários vocês têm, como é que vocês estão trabalhando, conta um pouquinho aí pra quem não conhece. Certo. A gente começou, então, com um projeto, digamos assim, 2 analistas com experiência na saúde, vamos mudar o mercado, criar uma inteligência artificial para a classificação de risco nos pacientes de urgência e emergência. Essa era a ideia inicial. Nós fomos fazendo a URCS, ficamos incubados, então, no SEI, lá da Universidade Federal, e lá a gente descobriu, digamos assim, que aquelas nossas ideias, elas podiam se transformar, porque talvez o que a gente estava propondo não era necessidade dentro do hospital. E dentro da universidade a gente conseguiu nos adaptando e buscando, digamos, esse conhecimento, a gente foi criando, digamos assim, enxergando outras possibilidades dentro da área da saúde e fomos criando produtos novos de inovação. E aí deu uma característica para a BIT, isso lá em 2000, podemos dizer que lá em 2015 a gente constituiu a BIT, nós estávamos incubados então na universidade, então a gente começou a ter um foco na hotelaria hospitalar, né? Por quê? Porque a gente viu que a hotelaria, a questão da inovação dentro da hotelaria hospitalar, ela começou a, digamos assim, entrar em foco lá em meados de 2010, mais ou menos, um pouco antes, talvez, no Brasil, e a gente viu que tinha uma grande demanda. Daí, quando a gente fala em hotelaria hospitalar, antes que tu pergunte, inclusive, né? Eu ia perguntar, Sandro. Isso, porque quando a gente fala em hotelaria, a gente lembra de hotel, mas a gente está falando, digamos assim, do conforto do paciente, todos os serviços de apoio ao paciente, do conforto, a segurança e ao bem-estar. Isso, ele pode ter hoje soluções como, por exemplo, a higienização do leito, o enxoval, lavanderia, o serviço de quarto, a nutrição, nós temos um software de nutrição, o transporte do paciente, claro, ele vai desde a recepção, né, porque a hotelaria é como o paciente é recebido. Então, a ideia hoje, o diferencial das instituições de saúde é tornar a estadia do paciente, tanto que a gente fala em estadia para um hotel e a estadia dentro do hospital, apesar de estar internado, porque talvez possa ser o diferencial do hospital, tentar, numa outra ocasião, talvez trazer esse paciente de volta, se necessário, para dentro da instituição. Então, é como ele é tratado, como ele se sente bem, como ele tentar fazer que ele esqueça que ele está com digamos, com uma patologia quando está lá dentro, e sim ser tratado, né, no serviço de hotelaria.
E uma coisa que você falou, acho que casa um pouco com o que a Ana comentou sobre um pouco de cocriação, compartilhar, ouvir quem não é, né, outras pessoas que entendem mais. O tempo que vocês ficaram incubados na URGS, dá para dizer que foi decisivo para a BIT ser o que ela é hoje? Olha, eu digo que com certeza foi decisivo. Eu até digo que teve duas instituições decisivas. O SEI, da URGS, né, ficamos incubados lá no campus do Vale. Teve todo aprendizado de consultorias, entre outros benefícios que tivemos, né, porque hoje a gente estava literalmente nos fundos de casa e acabamos indo para a Universidade Federal com toda a infraestrutura necessária, com consultorias. Outro ponto que foi ao longo da nossa permanência na URGS foi ter conhecido o programa do Sebrae. Eu digo isso porque nós participamos, é o 4º ano, estamos presentes no programa do Sebrae Saúde, então eu acho que essa integração, a gente evoluiu tanto conhecendo experiências com outras empresas, tanto na universidade quanto no Sebrae, que hoje nós estamos onde estamos muito por isso. Até lembrando que nós estamos em Porto Alegre ainda, né? Já estamos abrindo em Joinville, temos uma filial em Joinville, estamos crescendo, estamos com soluções já no Chile, estamos com soluções na Colômbia, todas elas oriundas, vindo lá daquela empresa, daquela startup pequenininha dentro da URGS, com auxílio do Sebrae, e hoje a gente pode dizer, estamos inclusive, eu coloco aqui, um grande apoio do Sebrae, indo na feira hospitalar, que é uma das maiores feiras vinculadas à saúde do mundo, né, a Feira Hospitalar de São Paulo. Então, aquela empresa pequena, a gente conseguir estar levando a inovação, que hoje o nosso assunto é inovação, né, para o maior número de unidades possíveis e até saindo um pouco fora do Brasil. Um quentinho no coração, Ana, ouvir um relato desse do Sandro, quer dizer que vale a pena tudo que vocês estudam e batalham aqui no Sebrae? Com certeza, e eu acho que é muito bom a gente ter a oportunidade de ter outros Sandros dentro dos nossos projetos, né? E trazer mais gente para falar sobre isso. Esse ponto de acesso a mercado, isso é muito legal, né? A gente traz essa iniciativa para dentro dos projetos, tanto nas feiras nacionais como internacionais, né? Então, como que a gente ajuda o empresário a ir lá vender o seu produto e não ter medo disso, né, Sandro? Isso é muito bom, né? Essa oportunidade que o Sebrae traz de aproximar a grande do pequeno, né? Essa é realmente a nossa essência. Isso gera mais competitividade, gera dinheiro no bolso, né? Que é isso que a gente quer, que é isso que a gente consiga fazer com que se reinvista esse recurso dentro das pequenas empresas, né? Eu ouço sempre o pessoal dizer assim, ó, que isso parece que tá na moda, né? Inovar é falhar, que façamos isto rápido e barato. Como que tu enxerga isso? Sim, na verdade, quem hoje, Paula, busca uma startup, ele pensa em primeiro momento num custo menor do serviço, né? Então, a gente já, claro que a startup da forma Health Tech, né, como ela é constituída, ela tem um custo menor do próprio serviço prestado. Então, hoje você vai comparar o mesmo serviço de uma empresa, digamos, de grande porte. Claro, a Health Tech ela vem com sempre um grau de inovação, porque ela pontua um problema muito exclusivo, muitas vezes. Aí, realmente, o custo é menor. E ele é menor, principalmente porque tu falou, Ana, digamos assim, ó, nós não temos os processos dentro da startup eles são reduzidos, né? Não tem muita burocracia dentro da startup para tu chegar e resolver um problema. Claro que, em decorrência disso, eu posso dizer, pela BIT, por exemplo, que de cada 10 erros a gente teve um acerto para chegar onde a gente chegou. Então foi muito na tentativa e erro, principalmente pela falta de conhecimento nosso lá atrás. Então nós estávamos aprendendo, desenvolvendo e aprendendo, então o erro sempre fez parte, né? Hoje erramos menos, mas continuamos errando, né? E eu acho que isso faz parte da trajetória de toda a Health Tech. A gente tem aqui, já falamos sobre falhar, e interessante esse dado que tu traz aí, Sandra. A gente já fez 2 episódios do Plano de Voo falando exclusivamente nas falhas, porque o que a gente identifica muito, ninguém gosta muito de contar que errou, né? A gente gosta de contar as histórias quando elas são bonitas, de sucesso, e a gente deixa de ladinho quando tem falha. E aqui no Plano de Voo a gente tem falado bastante sobre isso, de que há uma mudança no comportamento do empresário e do empreendedor quanto a falar e olhar, jogar a luz para as falhas. Porque às vezes a falha te ensina mais do que o acerto. Por aí também foi assim, Sandro?
Eu digo que foi assim porque lá no início, apesar, a nossa experiência era muito grande na área da saúde e a gente tentou investir em algumas soluções fora da área da saúde, né, em projetos fora da área da saúde. Erramos muito e voltamos para a saúde dizendo, olha, o nosso foco vamos nos concentrar na área da saúde, que é onde a gente conhece, né, porque às vezes uma health tech, ter um produto ou idealizar um produto, ele não constitui muita coisa, percurso a ser percorrido dentro de uma startup para chegar, digamos assim, dentro de um cliente e expandir os negócios, ele é muito grande, né? Eu tenho que ter um produto, esse produto ele tem que ser aderente ao hospital, ele tem que ser viável, o caminho é árduo para todas as startups que chegam, né, e conseguem estar colocando os produtos no mercado. Nós tivemos um plano, até vou colocar algo que aconteceu antes da gente ir na área da saúde, nós tínhamos um projeto para fazer um pedido de refeições como tem o iFood hoje. Nossa solução era linda, maravilhosa, né, na época, mas e o iFood não tinha se consolidado ainda no mercado. Só que nós não fomos competentes para colocar aquela solução como o iFood foi competente. Inclusive, eu julgaria que a nossa solução, o software, era melhor do que o iFood hoje. Porém, não basta ter um software, né? Nós temos que saber, tem um caminho muito longo para seguir. Então, perde-se o time. E agora, fazendo uma analogia, inclusive, ao serviço do iFood, dentro da área da saúde, nós então lançamos agora, vinculado à parte de hotelaria hospitalar, que é uma inovação para pedido de refeições para pacientes, acompanhantes e funcionários. Então, nós estamos colocando isso, o paciente, ele pode estar, então, digamos, em cima das restrições nutricionais, entre outras questões clínicas do paciente, eu tenho condições de estar otimizando o serviço de quarto dele, né? Então, ou ele pode estar pedindo uma refeição a qualquer momento, ou eu estou precisando de uma toalha de banho, por exemplo. O que acontece dentro do hospital hoje? Eu chamo a enfermeira, sendo que eu estou mobilizando, às vezes, um profissional de saúde para ter um serviço de quarto dentro do meu. Isso, digamos, a gente vem para agregar e isso é a questão da inovação, é trazer algum benefício no contexto geral. Vindo nessa linha, né, olhando para dentro da empresa, ou para dentro do hospital, ou para dentro de quem tu atende, né, Sandro? Existe aí pessoas que enxergam a inovação como algo positivo e outras nem tanto, né? Então, que vão entrar na empresa, vão me tirar da minha zona de conforto. Então, como quando tu vai inserir um produto, uma inovação aí dentro de um hospital, por exemplo, como as pessoas recebem isso, né? Como é que elas conseguem entender que isso vai mudar o dia a dia delas, que é fundamental, necessário para o dia a dia delas? Porque a inovação, sem pessoas, ela não existe. Então, como que a gente faz isso, né? Na verdade, muitas das vezes, e a grande maioria das vezes, os processos, a inovação, a gente nos procuram, o gestor da área, seja o gestor da qualidade, da hotelaria, o administrador, porque ele quer levar a inovação e melhoria dos processos. E a gente chegando dentro do hospital, por exemplo, a gente se depara com as pessoas que fazem parte da operação, que precisam operacionalizar para que digamos assim, aquele software, no caso, uma solução dê certo. Então, essa é a nossa principal barreira. E quando tu fala em hotelaria hospitalar, às vezes tu está falando com usuários, agora é um pouco mais fácil, porque a tecnologia, o smartphone, ele está na mão de todas as pessoas. Assim, há muito tempo atrás, nós estávamos inserindo o software de higienização de leitos e nós estávamos inserindo para as pessoas responsáveis pela higienização dos leitos. Né? Então, são aqueles usuários que tinham uma barreira muito forte quanto à utilização de um sistema, num aplicativo mobile para estar recebendo isso. Então, nós tivemos que, de alguma forma, envolver eles no processo, dizer que a operação deles era de suma importância. Então, tornar esse usuário, ele tem que fazer parte do processo, tem que se sentir importante dentro daquele processo para as coisas influem. Porque a gente já tem experiências quando a gente tenta empurrar um software ou inovação, até naquele termo goela abaixo das pessoas, não vai funcionar. Porque o processo ele só funciona quando existe um engajamento. Por melhor que seja a inovação, a ferramenta, a solução, se não tiver um engajamento, ele não vai dar certo. E a gente tem muita experiência, então não basta ser o sonho do gestor
tem que ser o funcionário, o colaborador, ele tem que estar visualizando que vai agregar para o trabalho dele também, aquilo vai melhorar, porque geralmente é das pessoas que vai ter uma mudança, eu vou ter que mudar, está tão confortável para mim trabalhar assim, né? Não, eu vou, digamos, agora vai ter uma mudança, eu trabalhava com papel, está tão bom essa planilha aqui, não, agora vai ter um processo, vai ter um sistema para automatizar, então as pessoas, elas perdem aquele grau do conforto delas para entrar, e a gente tem sempre essa barreira, né? Sempre passamos por barreira destas. Eu acho que vem muito ao encontro até. Quando a gente fala em inovação, a gente tem que trazer a cultura junto, né? Uma mudança de cultura, fazer projetos colaborativos, mesmo que simples, né? Eu ia reforçar, fazer exatamente esse comentário, Ana, que você fez sobre isso, que às vezes a gente, implanta as coisas, mas como, Sandro, que a empresa faz para botar isso na cultura, a importância disso? Vocês trabalham bastante isso com os gestores, de que é importante estar na cultura da empresa e que as soluções precisam ser não para o sonho do gestor, mas sim para resolver um problema real. Vocês se preocupam com essa parte também, essa mentoria, se a gente pensar, né? Uma mentoria de negócios aí. Sim, eu vou dizer, inclusive, que a maioria dos gestores, eles contratam uma solução achando que essa solução vai resolver os problemas deles, né? Não, a solução agora, os meus colaboradores, as pessoas que vão estar envolvidas no processo, vão participar e vai dar tudo certo conforme um planejamento. Eu vou ter os resultados, os meus relatórios, meus KPIs, meus relatórios de BI, para mim tomar as minhas decisões. Daí chega, digamos, às vezes uma decepção, porque se eu não tiver alguém dentro da instituição que possa estar acompanhando esse processo, o normal é que as pessoas envolvidas, elas tenham um gap até, digamos assim, um período de adaptação, quando não tem essa adaptação, inclusive, né? Tem um período de adaptação quando existe uma proatividade do gestor da unidade, porque senão a tendência é que os usuários sempre achem algum problema dentro da inovação para não utilizar ela. Vou dar um exemplo que aconteceu conosco. Nós temos nosso sistema de gestão da higienização de leitos, a gente coloca um tablet acoplado nos carrinhos de higienização. Então, para que ela receba os comandos, onde ela tem que higienizar, etc., ali no tablet acoplado dos carrinhos de higienização. Aquilo ali, de alguma forma, ela sempre tem uma atividade para fazer. Ela recebe a notificação na hora. Não tem momentos que aquela pessoa, quando ela termina a higienização, ela vai ter que se locomover até o gestor para saber onde é que ela vai fazer a próxima limpeza, por exemplo. Se nós estamos está fazendo uma limpeza de um setor, eu tenho que saber qual quarto que o paciente não está ocupando para mim fazer uma limpeza. Então, ela teria que se locomover até o gestor e aí saber qual é a próxima atividade. Agora não, ela terminou uma higienização, ela já sabe exatamente quais são as outras atividades que ela tem que fazer. Só que o usuário normal, ele não gosta disso, né? Porque eu tenho meu tempo, eu trabalho, faço higienização, eu vou lá, agora eu caminho, eu converso no corredor, eu chego. Assim não, ela tem, o processo é otimizado. Então, para tu colocar para essa pessoa, né, que está participando do processo, que isso vai ter um ganho para a instituição, para os pacientes, até mesmo para ela, né, para estar utilizando essa tecnologia, são algumas barreiras a serem vencidas, digamos, né? E por experiência, se não tiver um apoio de algum gestor da área que a gente está implantando, fica muito mais difícil estar colocando essa inovação. Sabe que eu te ouvindo assim, eu posso resumir, né? Vamos pensar assim, ouvindo assim. No contexto da hotelaria hospitalar, a gestão da inovação e a mudança se tornam-se principais desafios, né? Visto que o objetivo final ainda, né, Sandro, é fazer com que o usuário perceba o valor adicionado. Porque a gente ainda está no meio, a gente nem chegou no fim, né? Que é realmente fazer com que aquele cliente, o cliente final, consiga enxergar todo esse valor adicionado a todos esses serviços, né? Então, assim, é um baita desafio, né? A gente mostrar toda a inovação, trazer a cultura e gerar valor para o cliente final. Inclusive, quando a gente está tentando levar uma solução, até mesmo para o gestor ou para o usuário, que ele não consegue enxergar um benefício para ele. Para o gestor, quando ele consegue enxergar um benefício, geralmente o gestor é voltado muito ao custo, e o usuário
é muito voltado à própria atividade, ele não consegue enxergar um benefício à atividade dele. Mas, na verdade, o benefício, às vezes, quando coloca uma inovação, ela não está muito ligado ao usuário em si, mas, sim, as informações que vão ser disponibilizadas para o gestor, para que ele possa fazer uma análise para melhorar os processos, né? Então, para o usuário, mas eu vou ter que, agora, eu não precisava fazer essa ação, eu vou ter que fazer ela, vou ter que botar algo a mais na minha atividade, né? Fazer um registro, por exemplo. Sim, tem que fazer, porque o gestor precisa dessa informação para depois estar gerenciando e melhorando o processo como um todo. Só que, claro, o usuário lá da ponta, muitas vezes ele não entende isso porque não é passado para ele o quanto é útil essa informação e essa utilização desse processo, dessa tecnologia que foi passado para ele. E, Sandro, hoje vocês são, para quem começou, né, 2 caras da lógica e desenvolvedores, é isso? Quantas pessoas vocês têm hoje? Vocês estão com 2 sedes, né? Uma sede em Porto Alegre e uma sede em Joinville. Quantas pessoas estão trabalhando com vocês? Então, hoje nós estamos com uma sede em Porto Alegre, a parte de, digamos assim, os desenvolvedores todos em home office, nós somos em 25 colaboradores hoje, então somos em 3 aqui em Joinville, o restante em Porto Alegre, só que o home office, ele abriu a seguinte questão também, eu tenho, digamos, desenvolvedor que eu não conheço pessoalmente, porque a gente contratou durante a pandemia, eu tenho desenvolvedor em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas com processos e trazendo inovação para dentro da empresa, né? Porque a gente gera inovação, mas a gente tem que trazer inovação para os nossos processos também, né? E uma delas é conseguir gerenciar uma equipe home office, por exemplo, né? Então, hoje estamos, como eu te falei, em Joinville e Porto Alegre, nós temos clientes no Chile, na Colômbia, estamos na maior, digamos, nossas soluções estão na maior parte dos estados brasileiros também, né? Nós temos já para a hotelaria hospitalar, nós já estamos com 9 soluções bem especialistas, digamos assim, que resolvem aqueles problemas pontuais dos usuários, seja da nutrição, da higienização, do enxoval, né, do transporte do paciente, que às vezes as pessoas falam, transporte do paciente, sim, aquele que vem, a maca vem, busca no leito para levar lá para fazer o raio-x e depois volta para o leito, vai buscar na recepção. Então, são processos bem pequenos que, no final das contas, agregam muito para a questão do conforto, a segurança e o bem-estar do paciente. E o time é formado basicamente por desenvolvedores? O que mais tu tem de profissionais aí para quem tá querendo empreender nessa área? Conta aí como é que tá o seu timão aí. A startup ela começa geralmente não generalizando, de pessoas técnicas que conhecem muito um determinado processo, nós era a questão técnica mesmo. A gente foi entrar, digamos assim, um comercial na nossa equipe depois de uns 3 anos da startup, foi entrar uma pessoa do comercial. Então, hoje, a gente pode dizer que a gente tem um comercial, temos marketing, temos recursos humanos, temos administrativo, nós conseguimos já formar uma equipe multifuncional. Mas antes, digamos assim, lá atrás, quando nós tínhamos 10 colaboradores, eu fazia o café, eu arrumava as coisas, eu vendia, eu desenvolvia, o normal de uma health tech. Sandro, pensando assim na inovação na área da saúde, mas eu gostaria que tu enxergasse a saúde assim como um todo, né? Desse sobrevoa aí na área da saúde. Quando a gente fala nesses novos segmentos, elos que estão surgindo dentro do setor, qual é a dica que tu dá quando se fala inovação em saúde, ou até mesmo tecnologia, negócios tradicionais, né? A gente vê oportunidade aí muito forte, está vindo de clínicas populares, isso aumentou muito o número de clínicas populares buscando um nicho específico aí do mercado. Então, assim, tu como empreendedor na área da saúde, empreendedor de sucesso na área da saúde, qual a dica que tu dá para quem quero iniciar alguma coisa no setor da saúde, mesmo sabendo, né, que é um setor complexo? Certo. Geralmente, uma inovação ela vem de uma ideia, né? Uma ideia que vem de um problema que geralmente nós mesmos constatamos, seja dentro de uma atividade que a gente esteve dentro de um hospital, por exemplo, eu convivi com algum problema, ou ouvi, surge uma ideia para a gente resolver e muitas vezes, e eu digo da maioria da parte das vezes, a gente com essa ideia, a gente já busca o recurso financeiro para a gente estar desenvolvendo, implementando aquela ideia que nós temos. Eu acredito que eu errei muito nesse ponto de não estar homologando e conversando com outras pessoas, principalmente profissionais da área, porque a inovação ela vem sempre geralmente a resolução de um problema, de uma dor
de um grupo de pessoas, né, e a gente vem agregar esse grupo de pessoas. A gente tem que saber muito bem se essa ideia que nós temos realmente ela vai causar um impacto e ela vai ser viável implementar. Digamos que eu tenho uma ideia magnífica, só que o custo para uma unidade de saúde implementar é muito alto e fica inviável, né, implementar. Então, é bom de saber quanto vai custar isso e saber se realmente é uma ideia que ela pode ser implementada e vai fazer uso para os profissionais, vai ser interessante para os profissionais da saúde. Eu estava participando de um evento, né, e um representante lá do hospital do Einstein, ele comentou que a gente precisa trazer soluções, não pensar no dinheiro antes e quanto que isso vai custar. A gente tem que tentar trazer soluções, depois a gente busca o recurso, a forma de colocar isso em prática, né? Porque nos falta bons projetos, porque recurso existe, né, no mercado. Eu até esqueci de colocar, então, Paula, que eu indicaria procurar uma incubadora e procurar o projeto do Sebrae, né? Porque para mim, digamos assim, foi os 2 pontos altos assim da BIT para a gente chegar onde a gente está. Procuramos a incubação lá da URGS, encontramos o Sebrae, felizmente, para nos deixar maduros, para a gente encarar as coisas de uma forma mais facilitada, digamos assim. E, Sandro, o que tu acha? A gente está, infelizmente, se encaminhando para o fim do nosso podcast hoje. Esse tema tem sido muito legal, muito novo. Eu acho que quem está nos ouvindo provavelmente ficou com várias dúvidas aí. O que tu acha que são os grandes desafios para essa área? Eu acredito que ainda os desafios são a gente conseguir, nós, Health Tech, apresentar soluções, né? Claro, de alguma forma, quando a gente fala inovadoras, com um custo que seja apropriado para dentro da instituição financeira. A gente sabe que os recursos eles são muito escassos para a saúde, principalmente a saúde pública. Eu acho que o desafio principal hoje é a gente conseguir manter essa Health Tech viva até que o produto chegue e desenvolva dentro das unidades de saúde. Qualquer mercado está sempre em constante evolução, mas às vezes parece que a saúde anda em ritmo até mais acelerado. É realmente impressionante a quantidade de áreas dentro da saúde que contam com mais e mais novidades a cada dia. E isso é ótimo, afinal é um dos pilares para aumentar a expectativa e a qualidade de vida. E foi ótimo entender sobre algumas dessas inovações, a forma como ela é feita e o impacto sobre os negócios do setor. Sandro, eu só posso te agradecer demais pela tua presença aqui no Plano de Voo e por ter trazido tantas informações muito importantes sobre as Health Techs. Eu que agradeço, foi muito bom ter participado com vocês desse podcast. Ana Paula, mais um episódio falando sobre saúde e suas particularidades. E mais uma vez mostrando a força do empreendedorismo para promover o bem-estar das pessoas. Obrigada por estar com a gente, Ana, mais uma vez. Muito obrigada. É muito bom estar aqui conversando um pouco sobre a saúde, até porque a gente consegue desmistificar um pouquinho, né? Então, a gente está realmente falando em saúde para ver se a gente consegue fazer prevenção à saúde e trazendo tecnologia e inovação de ponta. São muitas tendências para o empreendedor ficar ligado. É por isso que a gente volta sempre com dicas de especialistas como o Sandro e a Ana Paula. Empreender exige preparação, estudo, planejamento e organização, entre outras coisas. O Sebrae RS fala de tudo isso aqui no Plano de Voo. Fique ligado nas redes sociais e no site do Sebrae RS para estar sempre por dentro das novidades. E o meu abraço mais do que especial vai para você que nos acompanhou até agora. O Plano de Voo volta em maio com muitas novidades. Nos vemos em breve. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.